Aconteceu 60 anos atrás. E você vai ver agora esta história surpreendente. O carinho com as bicicletas atravessou o tempo. A vontade de pedalar venceu as limitações da idade. E assim, esses três senhores atletas, que já cruzaram a barreira dos 75 anos, seguem na ativa, dividindo ruas e estradas com ciclistas bem mais jovens. São veteranos que ainda suportam treinos de até 100 km em cima da bicicleta. Mas acredite, o que essa turma faz não é tão impressionante como as histórias que eles têm para contar. Exatamente 60 anos atrás, no distante ano de 1954, esses três atletas embarcaram numa aventura sem precedentes. Eles encararam a primeira grande prova ciclística organizada no Brasil, a Volta do Atlântico. Foi um épico, com direito a pedaladas na água, estradas precárias, graves acidentes e também performances incríveis, alegria, heroísmo e emoção. Essas coisas todas faz parte de uma história gostosa de que a gente viveu. Se hoje nos surpreendemos com a garra dos atletas, capazes de percorrer 949 quilômetros no Tour do Brasil, imagine encarar um desafio muito maior em condições bem mais degradantes. Tudo começou no início de 1954, quando os melhores ciclistas do país receberam um estranho convite: pedalar entre Porto Alegre e São Paulo. Eram 1.724 quilômetros, algo completamente diferente do que estavam habituados a fazer. Era um outro estilo, né? Diferente daquilo que a gente vivia. A corrida aqui era 100 km no máximo, né? Agora, 1.700 km, nós tínhamos medo de enfrentar isso aí. Será que vamos conseguir? Uma multidão invadiu as ruas de Porto Alegre no dia 13 de outubro de 54. Queriam conhecer os 70 ciclistas de 5 países dispostos a encarar aquele esforço sobre-humano. Todos sabiam que a prova seria difícil, só não imaginavam que os problemas começariam tão cedo. Já na segunda etapa, entre Tramandaí e Torres, no Rio Grande do Sul, uma grande surpresa: não havia estrada. Era preciso percorrer 121 quilômetros na praia. Foi assustador na hora que descemos lá e olhamos a coisa, o mar esbravejando daquele jeito para nós mineiros, né? Mineiro, ai. Então, é um negócio que foi diferente, bem diferente. Todos saíram meio ressabiados, sem saber direito o que fazer, até aprenderem uma técnica para superar a adversidade do terreno. Nós perseguimos a maré. Na hora que a maré subia, nós saíamos pouquinho da água. Ela ia descendo, nós ia perseguindo a maré para encontrar a areia mais dura. Então nós não andamos em linha reta, nós andamos com a maré. A ideia até que funcionou, não sem alguns contratempos. Você procurava desviar da água, né? Mas não dava. Tem muitos que até se envolviam na água e tinham que parar. A maioria completou a etapa e a prova seguiu pelas estradas da região. Quando falamos em estradas, não pense em algo como as de hoje, com asfalto e superfícies lisas, perfeitas para as bicicletas passarem. Todo o trajeto da época era feito em terra ou cascalho. Eram tantos os buracos que às vezes não dava nem para pedalar. Dependendo do local, você descia da bicicleta. Você descia da bicicleta, punha no ombro e saía. Para passar pelo barro, era muito mais fácil do que você tentava entrar e cair. As bicicletas, aliás, eram muito diferentes dos modelos atuais. Hoje os atletas têm à disposição verdadeiras maravilhas da tecnologia. Elas são feitas com fibra de carbono, pesam cerca de 7 quilos, têm 21 marchas e possuem até câmbio eletrônico. Em 54, com um quadro feito de ferro, elas pesavam o dobro, 14 quilos, e tinham no máximo 10 marchas. O câmbio ficava no quadro, próximo das pernas, o que dava muita dor de cabeça aos atletas. E a dificuldade maior era regular a marcha, porque tinha uma alavanquinha no quadro, que é a estrada de terra, trepidando, e você passar a marcha e regular a marcha que você queria colocar na bicicleta, já era uma arte, já não era muito fácil. E tem mais. Hoje os ciclistas têm à disposição modernos sistemas de monitoramento via satélite. Eles sabem precisamente onde estão na prova e quanto precisam percorrer até o fim da disputa. 60 anos atrás, tudo que os atletas podiam fazer era olhar o mapa e partir rumo ao desconhecido.
se você perder o pelotão, você é numa estrada que você não conhece. De repente você chega numa encruzilhada, é para a direita, direto ou para a esquerda. Aí você escolhe. Aí você vê que uma coisa está errada, não encontra ninguém. O máximo de suporte que os ciclistas tinham eram os carros de apoio que acompanhavam a disputa. Isso existe até hoje. Os atletas atuais sabem que se precisarem de algo para beber ou de um reparo na bicicleta, os veículos estarão próximos, logo atrás do pelotão, com tudo o que quiserem. Em 54 não era bem assim. Em alguns trechos da estrada, as bicicletas até seguiam. Já os carros não tinham a mesma sorte. O carro de apoio ficava para trás. Tinha que ter carro de boi para puxar o carro de apoio. Então foi uma guerra. O ciclista então acabava por conta própria. Pneus estouravam a todo momento e era preciso estar pronto para resolver tudo sozinho. Cada um trocava o seu, cada um enchia o seu pneu, cada um tinha que se virar. Tanto é que nós levávamos o pneu como uma cartucheira de bala, né? Nem todos tinham paciência para gerenciar tantos problemas. Um dos participantes viu seu pneu estourar em uma etapa. Ele se revoltou com a demora para ser socorrido e arremessou a bicicleta para fora da estrada. Não notou que havia uma lagoa no local. A bicicleta afundou e ele acabou desclassificado. Não foi o único. Muita gente ficou pelo caminho. Boa parte por conta de acidentes com animais, que vira e mexe invadiam a pista. Seu Guilherme viveu essa situação na pele. Ao tentar desviar de um cavalo que estava solto, ele bateu em uma enorme pedra e se esborrachou no chão. E eu caí, rasguei o braço e nisso aí eu tive que parar, abandonar a prova. E cá para nós, como eu chorei de dó de ter que abandonar a prova. Mais à frente, em outra etapa, os ciclistas seguiam tranquilos, quando um boi saiu do meio da mata e cruzou a pista, no meio do pelotão principal. Vários atletas acabaram no chão. Um fazendeiro conseguiu controlá-lo e a prova seguiu. O espírito, afinal, era esse, seguir adiante, sempre. E a disputa foi emocionante, até os últimos momentos. 17 dias depois da largada, os ciclistas chegaram a São Paulo para a etapa final. A disputa estava aberta. O vencedor só foi conhecido nos metros finais, bem aqui, no Vale do Anhangabaú. Uma multidão foi às ruas e viu o venezuelano Franco Cassione se consagrar como campeão do evento. Seco e Saliba estavam entre os brasileiros que cruzaram a linha de chegada. Completaram orgulhosos o desafio. Pareciam saber que nada mais seria como antes, que estavam abrindo portas para o esporte crescer e se desenvolver. Ele foi um marco, né? Um marco para o esporte brasileiro e especialmente para o ciclismo, né? A Volta ao Atlântico foi o início do ciclismo, que eu considero o início do ciclismo no Brasil. Porque daquela volta nós aprendemos a andar longos percursos, correr todos os dias, sofrer todos os dias, né? E administrarmos as nossas energias, nos disciplinarmos em termos de alimentação, repouso, né? A aventura deixou marcas profundas também na vida pessoal deles. Ninguém nega que a insistência em pedalar até hoje tem muito a ver com o que aprenderam na volta. Quantas vezes já ouviram que não deveriam andar de bicicleta em idade avançada? Quantas vezes já escutaram que o corpo deles não é capaz de suportar tanto esforço? Eles simplesmente dão de ombros. E que aquilo ali nos ensinou isso. Que você vai sofrer, vai. Mas que você sai da frente, não desista nunca. A cada pedalada, esses senhores se sentem mais vivos. E com eles, sobrevivem também as memórias de um evento único, especial. No boca a boca com as novas gerações, a história se espalha, resiste ao tempo. A história dos ciclistas que pedalaram no mar, que trombavam em bois e cavalos, que não temiam o desconhecido. A história dos pioneiros, os desbravadores da Volta do Atlântico. Que desafios inusitados, né?